miragem, que os orientais chamam de Maya, que nós podemos chamar de fantasia da separatividade. Eles voltem a ser um. Então, da confusão do nenê, nasce a dualidade, como, segundo Spitz, o ser, quando vê o ser humano, quando vê a primeira vez o bico do seio da mãe, começa a ver um objeto exterior, nasce a dualidade. A maior parte das pessoas morre nisso, depois vem a não-dualidade, a unidade diferenciada. E essa postura de espiritualidade transreligiosa é uma postura de unidade dentro da diversidade. Essa é a grande fórmula. E aos poucos descobrimos, uns vão chamar de Kundalini, uma palavra sânscrita. Outros vão falar de Espírito Santo. Outros vão falar natureza divina, do sagrado, da energia que está unindo os mutantes, como dizia o pastor Neemias, numa verdadeira comunhão. Então, esse movimento de se encontrar já faz 11 anos na nova consciência, ao esclarecer quem somos nós, jogamos luz sobre aquilo que temos de comum e respondemos a essa pergunta, a esse desafio do Bispo Luiz. O que está faltando nos encontros ecumênicos que tem aqui? E na realidade, o que está faltando é, eu diria, a espontaneidade, a participação espontânea e livre dos rebanhos. Os encontros interreligiosos, eu organizei alguns, a Unipaz foi criada, em grande parte, para ser um espaço de encontro. Ela não é uma nova religião, nem aqui é uma nova religião. Deus me livre, cria mais uma, já chega das que existem. Mas é um espaço de encontro. É um espaço de encontro não dos dirigentes religiosos, mas dos rebanhos, dos que participam ativamente de religiões e que jogam uma espiada sobre o outro lado, que são pontifex. E à medida que faz nisto, aparecem os sinais da existência dessa força que não podemos dar nome. Já na religião judaica, que deu margem ao nascimento à religião cristã, é proibido pronunciar esse nome. Porque todo nome limita. Todo nome cria uma imagem e tira a gente do sentir, do viver, da comunhão, de viver aquilo. No taoísmo também, o primeiro versículo do Tao Te Ching diz uma coisa maravilhosa: o Tao que é nomeado não é o Tao.
Não é uma coisa maravilhosa? Nesses encontros que nós mesmos organizamos, vêm os dirigentes, os representantes, e a gente começa, cada um vai falar teoricamente e das suas posturas, do que se tem em comum. Se sai, em geral, maravilhado, se faz cerimônias, acende velas em nome de cada religião, etc. Mas depois não soube nada. Soube uma boa lembrança dos que participaram. E uma notícia muito abstrata para os rebanhos. Aqui não. Aqui são pessoas que vêm aqui pessoalmente, e sacerdotes também de várias religiões, que já tiveram essa experiência de ouvir o outro. Inclusive aqui o nosso irmão padre, que é também do candomblé. Então aqui realmente tem alguma coisa diferente. E essa coisa diferente começa pela sincronicidade. Eu resolvi escrever um livro sobre o que eu estou falando, que vai se chamar Os Mutantes. E nesse livro tem um longo capítulo sobre a sincronicidade. Nós não prestamos suficientemente atenção à sincronicidade. Na realidade, são coincidências significativas. Quer dizer, ela tem significado para você, mas para o outro não tem. Então, o outro vai dizer, isso é coincidência. Para você, você sabe que não é. Foi uma coincidência dirigida para você. Essa que é a sua característica essencial. E ela acontece nos contextos mais variados. Eu fiz uma lista desses contextos, ela é imensa. Ela acontece quando a gente mexe com a morte. Ela acontece quando a gente ora. Acontece quando a gente medita. Acontece nas grandes crises de mudança. Quer dizer, em resumo, acontece cada vez que nós abrimos a consciência, que nós saímos dos nossos limites. Então nós nos tornamos mais porosos, mais abertos. Jung falava que era provocado por arquétipos. Arquétipos que são as grandes forças do universo que nos dirigem através de símbolos. Então tem o símbolo da grande mãe, o símbolo do sábio, que dá sabedoria, e assim por diante. Então, são esses arquétipos que provocaram isto. Efetivamente, quando eu fiz a minha pesquisa sobre a esfinge, se abriam os livros para mim sobre a esfinge. Chegou um momento que não era possível que seja acaso. E era depois da minha crise existencial, quando eu comecei a sair dela. Então, foram sinais de que, para mim, não é para o outro. O outro não estava pesquisando a esfinge. Mas isso não foi suficiente explicação para mim. Porque, como muitos mutantes daqui, o número de sincronicidade é muito grande. E chega um momento que a gente tem realmente a certeza de que isso é dirigido por um ser ou por seres. Que essa intencionalidade, ela é realmente, ela provém de alguém. Ela é estudada. E aí vem a questão das crianças. Como tratar as crianças? Sobretudo, tudo indica que está chegando por aí, teremos de pesquisar melhor, uma geração inteira de crianças mutantes. Ainda ontem, uma mãe me falou que o seu filho de 3 anos se recusa sistematicamente de comer carne. E ela é pediatra, e ela diz que hoje